Vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. É só você digitar Paulo Roberto Maciel e você vai ao meu YouTube, Instagram, Facebook e o blog, ok? Muito fácil. Se você quiser ir direto ao Instagram, Paulo Roberto Maciel 6/. Muito fácil também, não é isso? Eu transmito sempre a liturgia como uma forma de ser um ajudador, um auxiliar, um auxiliador dos presidentes de celebrações da palavra e eucarística, dos grupos de oração, porque eu trago reflexão e eu pesquiso em sites fidedignos e em livros fidedignos, como revista Ponto Arautos, Dia a Dia com o Evangelho. Então, são obras da igreja. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 30 de janeiro de 2025, quinta-feira, terceira semana do tempo comum. Estamos no ano litúrgico C, onde se destaca mais o Evangelho de São Lucas, pelo menos na liturgia dominical. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, no rito temos a missa à escolha. Eu sou animador litúrgico e leitor litúrgico, além de tercista e um estudioso dos assuntos da igreja. Ok? Sou formado em letras pela Faculdade de Filosofia de Colatina e, portanto, gosto das palavras, de interpretar, de ler, ouvir, refletir, então estamos aqui para isso. Vamos então às leituras deste dia na Igreja Católica Apostólica Romana, 30 de janeiro de 2025. Primeira leitura, leitura da carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos do 19 ao 25. Olha, esta carta é atribuída por grande maioria a São Paulo. Mesmo que ele não tenha escrito pessoalmente, algum discípulo dele, algum seguidor dele a escreveu, porque as ideias são as passadas por São Paulo, o apóstolo dos gentios. Carta aos Hebreus, então, capítulo 10, versículos do 19 ao 25. Deixa eu hidratar minhas pregas vocais para melhor transmitir a palavra de Deus. Sendo assim, irmãos, temos plena liberdade para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Ele nos abriu um caminho novo e vivo, através da cortina, quer dizer, através da sua humanidade. Temos um grande sacerdote constituído sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos, portanto, de coração sincero e cheio de fé, com o coração purificado de toda má consciência e o corpo lavado com água pura. Sem desânimo, continuemos a afirmar a nossa esperança, porque é fiel quem fez a promessa. Sejamos atentos uns aos outros para nos incentivar à caridade e às boas obras. Não abandonemos as nossas assembleias, como alguns costumam fazer. Antes, procuremos animar-nos mutuamente, e tanto mais quanto vedes o dia aproximar-se. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial na Bíblia Vulgata, tradução latina de São Jerônimo, da Bíblia escrita em grego lá em Alexandria, no Egito, né? São Jerônimo traduziu para o latim a Vulgata. Aí o Salmo é o 23. Se for na Bíblia de Jerusalém, o Salmo é 24. Versículos do 1º ao 2º, 3º ao 4º AB, 5º ao 6º, refrão, 6º versículo, ok? É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Repitamos, vamos lá, animados, é o Salmo deve ser cantado. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém
inabalável. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração, quem não dirige sua mente para o crime. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram, e do Deus de Israel buscam a face. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Repitamos! É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Vamos agora ao Evangelho do dia, escrito por São Marcos, capítulo 4, versículos do 21 ao 25. Marcos foi um auxiliar de São Paulo e foi um secretário também de São Pedro. Portanto, um grande cristão. Não foi apóstolo. Marcos foi um discípulo, né? Principalmente ouvindo o que São Paulo dizia, o que São Pedro também lhe transmitia. São Pedro, considerado o primeiro papa da igreja. Então ele estava bem assessorado para escrever o que escreveu, né, um evangelho. Vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida que medirdes, também vós sereis medidos. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a coloca num candeeiro? Assim, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos. E vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa será dado ainda mais. Do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos refletir aqui no livro Igreja em Oração, nossa missa no dia a dia, diz o seguinte sobre este evangelho. Quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote? Marcos capítulo 4, versículo 21. É uma pergunta. A vocação de todo discípulo missionário é a de ser luz, de ser lâmpada para os demais. Quanto mais irradiante Jesus através de nosso testemunho, mais Deus nos transformará em luz para o irradiarmos ainda mais. A vocação do batizado é de uma vida em plenitude, a de uma alegria completa, conforme João 15, versículo 11. Nossa tendência muitas vezes é a de bem dizermos, como Davi: quem sou eu, Senhor, para que me tenhas conduzido até aqui? Conforme o segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 18. Mas Deus não tem interesse nesta falsa humildade, falsa por provir do desejo de não se comprometer com Ele. Deus quer que vivamos das suas promessas
E é por isso que ele sempre abençoará cada um de nós, seus servos. E nos dará muito mais do que ousamos pedir ou imaginar, conforme está escrito na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 20. Então, Deus nos dará muito mais do que ousamos pedir ou imaginar. É isso para quem segue Jesus. Nós somos seguidores dele, né? Vamos lá, mais uma interpretação de Marcos, capítulo 4, versículos de 21 a 25. No livro Palavra e Vida está escrito o seguinte: eis 4 pequenas parábolas de Jesus. A primeira nos lembra a responsabilidade de sermos luz, de perdão e amor em meio às trevas do ódio. A segunda, que nossas ações sejam transparentes, sem corrupção. A terceira, que evitemos julgar os outros pelas aparências e de sermos cegos para com nossos defeitos, dos quais Deus nos pedirá contas um dia. E a última fala importante é de nos disponibilizarmos com nossos dons que recebemos de Deus em favor dos irmãos, seja na família, seja na comunidade. Quanta matéria para fazermos um sincero exame de consciência, hein? Reflexões não muito profundas, mas importantes, né? O trecho do Evangelho também é curto, mas são 4 parábolas, né? Que aquele que estava refletindo ali encontrou. Santos do dia 30 de janeiro. São Matias, bispo de Jerusalém. Faleceu entre os séculos I e II. Santa do dia 30 de janeiro, Santa Aldegundes, virgem e abadesa do século VII. Faleceu em Maubeuge, na França, no tempo do rei Dagoberto. Santa do dia 30 de janeiro, Santa Martinha, virgem, do século VII. Seus milagres obstinavam os perseguidores, que a martirizaram à espada. Santa do dia 30 de janeiro, Santa Batilde, rainha, faleceu em 680. É Batilde mesmo, com a letra B, B de bola. Eu pensei que era M de Maria, mas não é Matilde, é Batilde, B-A-T-I-L-D-E. Ela foi esposa de Clotário II, do rei dos francos. Morto o rei, ela governou o reino até a maioridade do filho, Clotário III, e depois se recolheu ao mosteiro de Charles. Santo do dia 30 de janeiro, Santo Adelmo, abade. Faleceu em 1097. Foi o primeiro abade do mosteiro beneditino de São João Evangelista, em Burgos, na Espanha. Santa do dia 30 de janeiro, Santa Jacinta Mariscote, virgem. Faleceu em 1640. Foi uma religiosa da Ordem Terceira Franciscana, falecida em Viterbo, na Itália. Após passar 15 anos nos prazeres mundanos, abraçou uma vida austera e promoveu irmandades para a assistência dos idosos e a adoração da Santíssima Eucaristia. De acordo com o texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, Jacinta era uma nobre da família Mariscote, da alta aristocracia romana. Sua família tinha fortes vínculos com a vida cristã, e esta herança ela recebeu de seus pais. Jacinta foi batizada com o nome de Clarice, recebeu uma educação refinada, ainda menina foi entregue pelos pais a religiosos franciscanos. No caso, eram religiosas, eram mulheres, né, de uma ordem franciscana. Mas essa nossa santa não demonstrava o desejo de ser religiosa. Muito bonita, culta e independente, Jacinta levava uma vida cheia de vida, de luxo, vaidades, voltada para o mundo secular.
Sonhava com o matrimônio e não com a vida religiosa. Sua primeira decepção foi quando sua irmã mais nova se casou com um marquês que ela pretendia conquistar. Jacinta assumiu uma atitude mais ativa e insolente, frequentando todas as diversões que a sociedade oferecia. Jacinta, mesmo dentro do convento, vivia de vaidade. Não respeitou o voto de pobreza, vivendo num quarto decorado com luxo e usando roupas de seda. Mas Deus havia reservado o momento certo para a conversão definitiva. A notícia do assassinato de seu pai e, em seguida, uma grave doença, levaram Jacinta a mudar de vida. Sinceramente se arrependeu, pedindo perdão a toda a comunidade. A partir daí, tornou-se exemplo heróico de mortificação e pobreza. Faleceu em 30 de janeiro de 1640. Santa Jacinta Mariscal, rogai por nós. Portanto, a história de uma grande santa. Santo do dia 30 de janeiro, São Tomé Quang, presbítero, sinônimo de padre, e mártir, faleceu em 1860. Foi um sacerdote dominicano decapitado no Vietnã, no continente da Ásia. Ele foi morto por ter se declarado cristão durante a perseguição do imperador Tu Duc. Santo do dia 30 de janeiro, São Davi Galvão, presbítero e mártir, faleceu em 1915. Por defender a santidade do matrimônio, foi preso e fuzilado sem prévio julgamento durante a perseguição mexicana. Olha, de acordo com o site coisasdesantos.blogspot.com, o México, um dos países com o maior número de católicos do mundo, sofreu uma grande perseguição religiosa no início do século XX. Milhares de cristãos foram martirizados, de modo especial São Davi Galvão Bermúdez, sacerdote, perseguido pela defesa de uma jovem e pelo zelo pelos moribundos, por quem deu a vida, dizendo: não haverá maior glória do que morrer salvando uma alma que eu consiga absolver. Davi nasceu em Guadalajara, no México, em 1881. Quando tinha apenas 3 anos de idade, sua mãe faleceu e ele ficou aos cuidados de seu pai e dos irmãos. Mais tarde, tendo seu pai casado novamente, passou a ser cuidado também por sua madrasta, Victoriana Medina. Logo manifestou seu desejo de ingressar no seminário. Queria, então, ser um padre, um sacerdote da igreja, um presbítero. O pai aceitou levá-lo para matricular no mês de outubro de 1895. Galvão cursou como aluno aplicado e sempre obtendo boas notas os 5 anos de latim e humanidades. Terminados os estudos, saiu do seminário. Os 3 anos em que esteve fora do seminário, trabalhou numa sapataria, além de dar aulas como professor de escola primária. Teve uma conduta um tanto desregrada nesse tempo, ao ponto de ter sido detido numa briga com a namorada. Passada a experiência, o jovem Davi Galvão, contando 21 anos de idade, sentiu novamente o desejo de voltar ao seminário, porque ouvia em seu interior o chamado de Deus. Tornou-se muito devoto, piedoso, assíduo à oração e aos atos de culto, visitava o Santíssimo Sacramento e a Virgem de Zapopan, e a invocava, dizendo-lhe: minha mãe, a Mãe Celestial, dai-me um norte para que eu conheça a minha vocação. O reitor do seminário, Miguel de la Mora, São Miguel de la Mora, também mártir, o submeteu durante 1 ano a provas rigorosas antes de admiti-lo novamente. De novo, o seminarista apresentou excelente conduta, sendo piedoso e aplicado, ocupando quase sempre o primeiro lugar nas aulas. Em 1909, o jovem Davi Galvão foi ordenado diácono e em 20 de maio, festa da Ascensão de Nossa Senhora, festa da Ascensão de Jesus Cristo, né? Ascensão é Jesus Cristo, Assunção, Nossa Senhora.
então é festa da Ascensão de Jesus Cristo, recebeu a ordenação sacerdotal. Procurou sempre ajudar os necessitados, proporcionando instrução aos ignorantes, remédios aos enfermos e auxílios espirituais aos moribundos. Em 1914, entraram em Guadalajara tropas do exército do general Venustiano Carranza, dissolvendo templos, conventos e perseguindo seminaristas, religiosos, sacerdotes. Os alunos e professores do seminário foram dispersados. O padre Galvão foi designado na época como vigário de Amatitlán, Jalisco. Neste lugar, uma jovem lhe pediu um conselho, já que o tenente Henrique Vera, um militar casado, queria seduzi-la. O conselho foi para que se escondesse junto com seus pais. A jovem cometeu a imprudência de comentar o caso com Vera, despertando no homem um verdadeiro ódio ao sacerdote, fazendo-o desejar uma vingança contra o padre. Por ordem do tenente Henrique Vera, no fim de 1914, Galvão ficou preso por quase um mês. Em 18 de janeiro de 1915, 12 dias antes de sua morte, passou mais de 6 horas auxiliando os feridos na linha de fogo num terrível combate entre tropas do governo e rebeldes. Na madrugada de sábado, 30 de janeiro, os combates se intensificaram na cidade de Guadalajara. O padre Galvão estava hospedado em uma casa do bairro do Santuário, mas resolveu sair para ajudar os feridos. Ele disse que não haveria maior glória do que morrer salvando uma alma que conseguisse absolver os pecados na confissão. Pediu ao padre Rafael Cepeda Monjas que o acompanhasse para confessar os feridos, porém este sacerdote não quis segui-lo devido ao grande perigo. Chamou o padre José Maria Araiza para auxiliar aos que seriam fuzilados, e este aceitou. O tenente Vera ordenou que os sacerdotes fossem encarcerados no quartel. Os 2 sacerdotes, eles fizeram sua confissão sacramental e se deram mutuamente a absolvição, sabendo que iam morrer. A ordem foi para que os levassem para junto a uma parede do hospital civil e ali os fuzilassem. Os soldados dispararam as armas e o padre Galvão caiu fuzilado, vítima do ódio à religião de Jesus Cristo. O padre Araiza conseguiu ser poupado. O sepultamento de Davi Galvão ocorreu na tarde do domingo 31 de janeiro de 1915, num cortejo fúnebre apoteótico formado por uma multidão de pessoas de quase todas as classes sociais. Santo do dia 30 de janeiro, São Muciano Maria Viot, religioso, faleceu em 1917. Foi um religioso dos Irmãos das Escolas Cristãs, falecidos em Namur, na Bélgica. Santo do dia 30 de janeiro, Beato Columba Marmion, abade, faleceu em 1923. Natural da Irlanda, foi superior do mosteiro beneditino de Maredsous, na Bélgica, onde resplandeceu como guia das almas e pela sua doutrina espiritual e eloquência. Santa do dia 30 de janeiro, Beata Carmen Garcia Mollón, mártir, faleceu em 1937. Foi uma catequista queimada em Torrente durante a Guerra Civil Espanhola, quando ainda estava viva. Olha, queimada viva, a Beata Carmen Garcia Mollón. Falta apenas 1 grau para ela receber a canonização. Vamos esperar então que aconteça um milagre por sua intercessão. Beata Carmen Garcia Mollón, rogai por mim, para que eu um dia alcance a glória com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa ele providenciará aquilo que você suplica se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica Apostólica Romana, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3
respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere. Qualquer dessas três respostas é a melhor para nós, afinal estamos lidando com o Criador de tudo. Você já imaginou quando você pede algo? Está falando, se dirigindo ao Criador do universo? Às vezes só de imaginar eu tremo. Só que se a gente imaginar demais, acaba não impedindo. Eu tive uma experiência extraordinária que eu imaginava assim: meu Deus, como isso se ocupa de mim? Estou aqui numa cidadezinha do interior do Espírito Santo. E Deus estava se ocupando de mim, sim. Então, se você receber um não, é a melhor coisa para você, porque ela vem de Deus. Até o pai terreno dá um não para o filho, porque sabe que é o melhor. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Eu quero encontrar com vocês com o corpo glorificado, hein? E vamos viver por todos os séculos dos séculos, ou seja, uma vida perene, para sempre, com felicidade em plenitude, algo inexprimível, indizível, inefável, inexpressável, grandioso. São Paulo diz que a tribulação de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós na vinda definitiva de Jesus, na volta dele. Para isso temos que crer em Jesus como Deus, nos arrepender de nossos pecados e sermos batizados. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse Paulo Roberto Maciel.